Bom Preço e Faz Cultura apresentam Salvador 450 anos de história. A Corte de Lisboa promoveu o Coronel Madeira de Melo a comandante de armas. A decisão não foi bem aceita pela Câmara Municipal e pela Junta Provisória que governava a Bahia, gerando um conflito armado. De um lado as milícias portuguesas, do outro os militares baianos. Os baianos se aquartelaram no Forte de São Pedro, invadido por Madeira de Melo em 19 de fevereiro de 1822. As tropas portuguesas saquearam imagens e joias da Igreja do Rosário e seguiram fazendo o mesmo em casas e templos. No dia seguinte, na tentativa de arrombar os portões do convento da Lapa, mataram a abadesa Joana Angélica, de 60 anos de idade. Os baianos se refugiaram no Recôncavo. Se espalharam por Cachoeira, Santo Amaro, Maragogipe e São Francisco do Conde. Se organizavam para a guerra inevitável. Dos engenhos de cana-de-açúcar, conseguiram alimento e apoio financeiro. A imprensa se dividia e mobilizava a opinião pública. Em setembro de 1822, uma junta interina, composta de representantes de várias cidades, tomou posse neste prédio da Câmara de Cachoeira. Estava organizada a resistência. Foi o sangue dos baianos que consolidou a independência do Brasil. Organizados no Recôncavo por quase um ano, mobilizaram a população providenciando alimentos, embarcações e armas. A guerra envolveu 20 mil homens, entre portugueses e nacionalistas. Em reforço a nossas tropas, vieram o almirante Lord Cochrane e o general Labatut, mobilizados pelo imperador Dom Pedro I para comandar as operações. A batalha se deu em várias frentes. Tropas portuguesas invadem a Ponta das Baleias em Taparica e tomam o Forte de São Lourenço. Os nativos montam uma barreira estratégica na Ponta do Funil. 12 homens impedem a entrada do inimigo, que se retira para Salvador. No mar, a esquadra do tenente João das Botas obtém grande sucesso. Mas é na Batalha de Pirajá que se consolida a vitória. O general Labatut, mais tarde destituído do comando, derrota os 2.000 homens dirigidos por Madeira de Melo. Meses depois, acuado, Madeira embarca para Portugal. No dia seguinte, 2 de julho, as tropas libertadoras marcham a caminho do centro, recebendo na passagem pelo Convento da Soledade coroas de louros. O Arco do Triunfo ali instalado simboliza a vitória definitiva. Com os caminhos primitivos desenhados pelos fundadores da cidade, o Campo Grande nada mais era do que uma passagem. No alto da encosta até a Vila do Pereira, nas imediações da Barra, onde moravam caramuru e europeus com suas famílias indígenas. Com o tempo, o terreno foi aterrado. Surge neste lugar uma praça, chamada de Duque de Caxias, em homenagem ao comandante brasileiro na Guerra do Paraguai. Depois, Praça 2 de Julho, com a construção do mais imponente monumento da Bahia em louvor aos heróis da independência. Inaugurado em clima de festa em 1895, o monumento determinava um novo perfil de ocupação além dos sobrados ao redor. A praça ganhou belos jardins, gradis e magnífica iluminação que se renova a cada ano no Natal e em outras festas. Em sua volta, ficavam o consulado inglês e a igreja anglicana, hoje edifício Britânia, o chalé parisiense, o Palácio da Assembleia, hoje edifício com o mesmo nome, e a Casa de Pacífico Pereira, atualmente Teatro Castro Alves. Praça que viu nascer o primeiro grande hotel do Nordeste. Campo de coração grande, a própria alma da maior festa de rua do mundo. Passados apenas 3 anos da libertação dos escravos, no bairro da Boa Viagem era construída esta fábrica de tecidos, a Companhia Empório Industrial do Norte, um modelo de relações trabalhistas que tornaria a Bahia pioneira em justiça social na América Latina. Obra de Luiz Tarquínio, filho de uma lavadeira descendente de escravos. Um empreendedor que estudou por sua conta, aprendeu idiomas,
e fez fortuna. Construiu uma obra admirável, onde parte dos lucros eram distribuídos entre os operários, numa época onde prevalecia o capitalismo selvagem. A fábrica nasceu em local estratégico, perto do porto e da estação férrea, com mais de 1.000 trabalhadores. Junto, nascia a Vila Operária, com 258 casas em 8 quarteirões. Os operários tinham água e luz pagas pela fábrica, e ainda uma escola e creche para os filhos. O bem-estar dos moradores preocupava Tarquínio, que promovia festas aos domingos nos coretos da vila. Também estimulava a prática de esportes. Anos após a morte de seu fundador, a fábrica entrava em declínio, mas fez história com seus ideais de um modelo trabalhista. Durante muito tempo, este foi o único meio de transporte em Salvador. De início, um privilégio da tropa de abastados comerciantes e senhores de engenho. Mais tarde, o único transporte público que subia e descia as ladeiras e caminhos primitivos da cidade. Ricos e nobres faziam uso de liteiras, serpentinas e cadeirinhas de arruar, exigindo grande sacrifício da mão de obra escrava. Redes eram usadas para o transporte rural. A expansão da cidade e o alargamento das distâncias faz surgir as gôndolas de Ariane, puxadas por animais. Na segunda metade do século XIX, aparece o bonde à tração animal, com bancos em série. O cocheiro usava uma corneta de chifre para anunciar a passagem do veículo. Por onde passavam os trilhos, surgiam edifícios, valorizando o patrimônio urbano. Então, surge o bonde elétrico, que aos poucos vai se sofisticando, com design moderno, bancos mais confortáveis e maior segurança. Carros e marinetes convivem com o bonde por algum tempo, até ele dar lugar aos veículos a motor e gasolina. A difícil topografia de Salvador é vencida pela tecnologia, e o sistema de transportes torna-se um patrimônio de todos. A expansão da cidade com a construção de sobrados e casas comerciais perto da praia tornou cada vez mais difícil a locomoção a pé, sobre animais ou em cadeiras de arruar. Subir e descer ladeiras era pouco confortável. Um desafio vencido pela construção de elevadores. Jesuítas e carmelitas construíram ainda na colônia os guindastes dos Padres e do Carmo para transporte de mercadorias. No fim do século XIX, foram transformados em plano inclinado Gonçalves e Pilar. Surgiram, então, os elevadores da Conceição e Taboão. O da Conceição, inaugurado em 1873, durante a festa de 8 de dezembro, foi, na época, o maior elevador do mundo. Uma obra admirável de engenharia. Era hidráulico e tinha 2 cabines. Empreendimento do rico comerciante Antônio de Lacerda, que foi à falência com a obra. A demanda de público motivou sua ampliação e modernização em 1930. Passou a ser elétrico e ganhou o nome de Lacerda, em homenagem dado pelos orixás. Uma bela vista para o mar, perto da Gamboa de Pescar e do Campo Grande, onde passavam as boiadas em direção à Fazenda Garcia. Aqui, o Conde dos Arcos construiu em 1814 um passeio público, uma espécie de jardim botânico de Salvador. O governador quis homenagear a família real, para a qual mandou construir no ano seguinte um obelisco em mármore, o mais antigo monumento da Bahia. Neste lugar foram plantadas espécies importadas, como as palmeiras imperiais, de rara beleza. Havia também um lago com patos e cisnes e um zoológico. As jaulas ficavam nesta rampa, hoje Teatro Vila Velha. Em 1912, José Joaquim Seabra fechou o passeio público para ser o quintal do Palácio da Aclamação, onde passou a residir. Então, transferiu o obelisco para a praça em frente ao Forte de São Pedro, onde está até hoje. O governador Antônio Muniz devolveu o passeio público ao povo e, com ele, a alegria de encontros românticos nas noites de lua cheia. Sua imponente caixa d'água, por muito tempo serviu à vizinhança.
tempos em que desta varanda se apreciava, ao fim da tarde, o pôr do sol. Quando os capuchinhos italianos chegaram à Bahia em 1679, se fixaram neste lugar onde construíram uma pequena casa. Foram desalojados por padres franceses que então edificaram uma igreja. 33 anos depois, o rei ordenou sua restituição aos italianos, incumbidos de administrar 4 aldeias de índios. A Piedade era apenas um campo para exercícios militares. Aqui ficava a forca da cidade, onde no fim do século XVIII foram executados 4 envolvidos na Revolução dos Alfaiates. A praça recebe então o nome 13 de Maio em homenagem à abolição. Ganha ricos sobrados, trilhos de bonde e o Senado da Câmara, instalado em um belo prédio que foi cortado ao meio quando a Avenida 7 foi ampliada. Já neste século, a Piedade ganha a Igreja de São Pedro e mais 2 ícones de nossa cultura: o Gabinete Português de Leitura, em estilo manuelino, com a estátua do poeta Luís de Camões na fachada, e o Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Este começou a ser construído em 1920, com doações da comunidade, para ser o marco das comemorações do centenário da nossa independência. Durante a ocupação holandesa, os fortes de Santo Antônio, Santa Maria, São Diogo, Ribeira e São Felipe mostraram-se insuficientes e mal aparelhados para defender a cidade de corsários e invasores. Foram então projetadas novas edificações. Os fortes de Nossa Senhora do Pópulo e de São Pedro, construídos ainda no século XVII. Mais tarde, o Forte do Barbalho, entre outros. O Forte do Mar, ou de São Marcelo, foi construído com a renda da pesca de baleias. Por muitos anos foi prisão e até relógio oficial da cidade, com o famoso Tiro das 9. Seus canhões saudavam a procissão de Nosso Senhor dos Navegantes. Foi ocupado por João das Botas em 1823, após a retirada das tropas portuguesas. Mas foi o Forte de São Pedro o mais importante baluarte militar de Salvador. Aqui se deu a resistência e ação dos principais movimentos sociais da cidade. A Revolução Constitucionalista, a Sabinada, que teve no forte seu quartel-general, e a independência, proclamada neste local. Um dia, cogitaram derrubar esta fortaleza para a construção de casas e um mercado. A ideia não vingou e ele continua forte. Situada na extremidade norte da cidade, a Ponta de Humaitá era um dos pontos estratégicos de defesa da primitiva Salvador. Seu farol entre as pedras foi referência para as embarcações que aportavam na Bahia. Diz a lenda que aqui aparecia um ser, metade mulher, metade peixe. De frente para o mar, os beneditinos construíram a pequena igreja de Montserrat, hoje desativada. Ali perto, surgiu ainda no século de fundação da cidade, o Forte de São Felipe, que mais tarde recebeu o mesmo nome da igreja. Forte que foi ocupado pelos holandeses sob o comando do príncipe Maurício de Nassau e 2 séculos depois pelos revoltosos da Sabinada. Monumento colonial que, apesar das reformas, conserva com traços originais sua beleza e valor arquitetônico. Bom Preço e Faz Cultura apresentam Salvador 450 anos de história.